Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos no campus da Nova SBE, em Carcavelos, e estamos prontas para uma boa conversa com a Joana Carvalho, da Argo. Vamos falar sobre recrutamento para marketing. Vamos a isto, Joana? Vamos a isto, Inês. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calce os ténis, venha caminhar connosco. Joana, deixa-me começar por apresentar de forma breve. A Joana Carvalho é partner na Argo e sócia fundadora, um spin-off da Jason Associates, onde lidera projetos de atração e retenção de talento, desenvolvimento de equipas e coaching executivo. É docente e formadora aqui na Nova SBE, mas não só, e Career Coach certificada. É coautora do livro Seja CEO da sua carreira e membro da Stand for Good, uma organização de intervenção social cujo foco principal é combater o abandono escolar ao ensino superior. É formada em Psicologia Social e das Organizações, construiu uma carreira sólida em consultoria, executive search e formação comportamental. E Joana, tu trabalhas de facto há muitos anos com pessoas e empresas a ajudar quem procura talento e a ajudar quem quer gerir a sua carreira. Nós podíamos escolher inúmeros ângulos para esta conversa, decidimos as duas que íamos concentrar-nos em recrutamento e mais concretamente nas novas gerações de profissionais, para tentarmos realmente centrar-nos com alguma profundidade em algum tema. E vou começar pelo elefante na sala. Eu preciso desta resposta, Vamos lá. Joana. Há ou não há uma crise de talento, ou os candidatos estão só desalinhados do que as empresas oferecem? Ou as empresas têm um desalinhamento daquilo que procuram muitas vezes face àquilo que existe no mercado? Eu diria que há ambos. Obviamente, Inês, nós estamos aqui a passar por uma mudança tecnológica e em todas as mudanças, ou como todas as boas mudanças, na altura da curva existe aqui a alteração e a necessidade mais rápida da atração do que aquela que é a aquisição por parte dos candidatos, dos colaboradores. Por isso, há aqui um desfazamento ainda sobretudo na parte tecnológica, das novas competências, daquilo que o cliente quer versus o que o mercado exige, mas acho também que tocaste na ponta do iceberg de uma forma muito cirúrgica, que é, acho sim que às vezes as empresas não sabem bem o que querem, desenham, nós costumamos chamar unicórnios, Inês, desenham de alguma forma unicórnios que não existem, porque de alguma forma são partes de várias pessoas, até em termos de formação, gostam de juntar várias aquisições de conhecimento e às vezes não é fácil. Naquela só pessoa ou numa só pessoa é muito, muito comum os clientes dizerem: Joana, numa shortlist, gostei dos três. A mistura dos três era exatamente aquilo que eu precisava. E acho que muitas vezes começa por isso, por algum desalinhamento daquilo que existe no mercado face àquilo que são as expectativas do cliente, que normalmente o cliente gostava de colmatar 3 vagas com uma só pessoa. Com uma só pessoa. No marketing, mais concretamente, muitas vezes vemos anúncios de recrutamento que nós chamamos o marketeer canivete suíço. Talvez já tenhas ouvido essa expressão, que é aquela pessoa capaz de ter um pensamento estratégico, faz o plano de marketing, mas depois também faz as redes sociais, faz vídeos e faz SEO. Ainda há pouca clareza na definição de funções de marketing. Sim. Ou seja, tu sentes que tens que fazer esse trabalho com os teus clientes antes de elaborar. Naturalmente tu farás recrutamentos para estádios mais séniores, imagino eu, mas sentes que tens que ajudar à clarificação da função? Imenso, Inês. E é específico de marketing ou isso acontece com todas? Eu Diz-me diria- que não somos diferentes. Não são diferentes, e vou-te comparar com aquela que é a minha área de base, que é a área de recursos humanos. Eu acho que em recursos humanos e no marketing, áreas de alguma forma ditas mais comportamentais, tende a haver mais essa necessidade de, mais uma vez, Inês, eu diria que, puxando o elefante novamente para a sala, aquilo que o cliente quer é colmatar uma necessidade ou várias necessidades com um só perfil, um só profissional. E por isso desenha a vaga para ir preenchendo mais que uma frente, o tal canivete suíço, mas numa só pessoa. E às vezes isto torna-se até, sobretudo para os profissionais, frustrante, porque revêem que às vezes dizem: ai Joana, o cliente quer tudo.
o cliente, não, até em termos de maturidade, como tu dizias, estados mais maduros, pessoas profissionais mais maduras, com mais experiência, que depois têm que voltar à base para, de alguma forma, fazerem trabalhos mais operacionais também, que é, o cliente quer alguém cada vez mais alinhado com a estratégia, alinhado com os números, mas ao mesmo tempo muito operacional. E juntar estas duas vertentes numa só pessoa. E sabes que às vezes até há aqueles loucos corajosos que no final ainda põem quase em rodapé, elegível para estágio Profissional. Pai, quando vejo isso, eu sei, Inês. pensa sério, precisam de ajuda, não é? Sim, e que nós tentamos muitas vezes, como consultores, e acho que é a parte fazer boa, esse trabalho de educação, fazer esse trabalho de, exatamente, de reeducação do cliente e explicar-lhes que, assim como vais falar certamente, e iremos falar certamente de outros elefantes na sala, que é a questão dos salários, muitas vezes, que é isso, que é o que é que quer, que nível de estratégia é que precisa, que nível de senioridade é que precisa. Se de alguma forma quer alguém operacional, mais jovem, vai ter um determinado número de perfis, vai estar associado a um número, a uma idade e uma senioridade e a um pacote salarial. Se quer essa estratégia toda, se quer de alguma forma aquele alinhamento já com aquilo que é os resultados, como é óbvio, vai querer alguma senioridade também mais alta, vai ter que pagar mais. E por isso nós temos muitas vezes que fazer esta reeducação do cliente, que é o que é que quer mesmo, o que é crítico mesmo para vocês. E tu exiges no teu dia-a-dia, tu e a tua equipa, um briefing escrito? Sempre, Inês. Aliás, eu exijo E duas metade coisas. do trabalho é definir o brief, não é? Porque eu ia te dizer isso, eu exijo duas coisas. Exijo, no bom sentido, exijo para que haja alinhamento, para que não haja defraudar de expectativas, esse briefing escrito, e existe uma reunião de kick-off. Nenhum projeto avança sem esta reunião de kick-off, exatamente para percebermos se todos os intervenientes, e isto é importante, que é, se todas as pessoas na organização, é quem aquela pessoa vai reportar de forma organizada, mais funcional ou até em termos hierárquicos, está alinhada, ou eles estão alinhados entre si, daquilo que procuram. Porque muitas vezes, na mesma casa, dentro das mesmas portas, não há esse alinhamento. O diretor-geral está à espera de alguém de uma forma, o diretor de marketing que vai recrutar para a sua equipa espera outra, e ainda há, às vezes, a área de vendas que está à espera de alguém de marketing também para dar um cheirinho com um perfil completamente diferente. E por isso este alinhamento entre os vários interlocutores dentro da mesma organização é fundamental, porque a determinada altura nós percebemos que aquela pessoa ou aqueles candidatos passaram em determinadas fases e depois não passam noutras, porque estamos a falar de vários intervenientes com expectativas completamente diferentes e que lhes dava muito jeito, mais uma vez, ter aquele reporte com ideais e com formas de fazer e de estar diferentes. Quem é que achas que deve definir esse briefing? A quem a pessoa vai recrutar ou a mais alta patente da organização, porque recrutar alguém é uma decisão obviamente muito estratégica? Inês, aquilo que nós sugerimos em qualquer função e nas de marketing também é que haja de facto alinhamento entre ambos. Obviamente que a pessoa a quem vai reportar é a pessoa que vai conviver diretamente, é a pessoa que provavelmente sabe mais aquilo que no dia a dia vai necessitar, é no fundo a pessoa quem nós procuramos perceber o fit, porque as pessoas têm que se dar bem, tem que haver química. Na verdade gostas de trabalhar com quem te sentes bem, não é? Ponto final. Nós costumamos dizer que nós não despedimos empresas, nós despedimos as nossas lideranças, eu não tenho Sem dúvida nenhuma disso. Por isso é importante que haja este alinhamento, mas também é importante perceber, até porque nestas funções de marketing, Inês, quanto mais a direção-geral está alinhada e percebe o propósito deste recrutamento, o valor que esta pessoa vai ter na organização, mais fácil é, de alguma forma, o trabalho desta pessoa e é ela depois mostrar resultados e mostrar o tal alinhamento. Porque sinto muitas vezes que há esta necessidade de mostra-me o ROI, mostra-me de alguma forma como é que esta campanha vai impactar diretamente os nossos resultados. Se nós não soubermos que resultados queremos, que propósito, o que é que aquela pessoa e aquelas campanhas vão fazer em específico, depois não é fácil medir. Não fica sempre aquém das expectativas. É o que eu sinto, fica sempre... E o profissional frustrado. Por isso, havendo alinhamento, é meio caminho para as coisas, para o sucesso, de alguma forma.
Diz a Marketeer, num artigo muito recente que nós comentámos as duas, que o recrutamento de marketing está em ponto morto e acrescentava dados como 23% dos responsáveis de marketing prevêem cortes nas equipas. Há equipas muito reduzidas e muitas delas não têm uma liderança, não têm um CMO ou não têm um diretor de marketing. É isto que vês, Joana? Ou a Marketeer enganou-se? A Marketeer não se enganou. Eu diria, eu continuo a ser alguém que vê o copo meio cheio e vejo porque também o vivencio na realidade. Acho que de facto é uma área que está cada vez mais seletiva. Acho que esta é a questão. Aliás, os dados apontam para o próximo ano aqui de um crescimento, de continuarem a crescer, mas de forma ponderada. Ou seja, vamos recrutar mais e recrutar melhor, na lógica de vamos procurar cada vez mais qualidade. E é aí que vem a questão da qualidade, mas eu acho que cada vez mais as empresas vão apostar em profissionais poucos e bons. Estruturas muito, muito, muito reduzidas, muito enxutas, vá. Isso. E muito capazes. E o capazes não é só em termos de quantidade, sobretudo em termos de qualidade. Eu acho que é isso que o tal ponto morto que a Marketeer... Achas que isto já tem algo de inteligência artificial na equação? Ou seja, já estamos a sentir... Na previsão, naquilo que é o preditivo, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Eu gosto de usar a inteligência artificial e, sobretudo no marketing, eu digo sempre que é amplificação, que o A vem mais da amplificação do que artificial. E no marketing é na lógica de a inteligência artificial vai-te ajudar a ampliar a criatividade, a forma como tu vês as coisas e como tu depois usas nas campanhas. E sim, acho que a introdução em qualquer área, e obviamente, mais uma vez, Inês chama aqui, se calhar as áreas comportamentais vão estar mais sobre este olhar e este filtro de aquilo que vamos querer mais são profissionais capazes de utilizar esta amplificação de forma estratégica para o negócio. E o marketing como sempre, muito... os melhores, entre aspas, são os que melhor se adaptam, não é? Sem dúvida. Um bocadinho sem essa. Dúvida. Eu acho que isso no marketing, é a área que eu conheço melhor, sempre foi uma realidade. Eu acho que nós no marketing não paramos de nos adaptar, porque isto está sempre a mudar. Quando tu vês um candidato, Joana, para o que é que olhas? Quais são os sinais de este vale a pena ou algum sinal de alerta? Como é que avalias o potencial? Isso é um jogo de mistério, não é? É um jogo de mistério. Ensina-nos truques. E o marketing tem muito misterioso nesta parte. Eu costumo dizer que aquilo que nós mais avaliamos nos profissionais de marketing são, de facto, as competências que vocês próprios vendem. A capacidade de comunicação. E por isso, quando entrevistas alguém de marketing que não tem esta capacidade de comunicação, e atenção que há diferentes funções e não temos que ter a mesma destreza de comunicação para todas as áreas. Mas, obviamente, a questão da capacidade de comunicação, o sentido crítico, aquilo que hoje em dia se valoriza muito em muitas outras áreas, a criatividade, já há 10 anos que nós avaliávamos nas equipas de marketing. Pessoas criativas, pessoas que são capazes de juntar aquilo que é o propósito da empresa com o negócio e transformar numa história e vender esta história, porque isso depois junta aqui os ingredientes todos. E por isso alguém que numa entrevista não é capaz de ele próprio contar a sua história de forma a cativar, de forma a tornar-se também ele apelativo, é um indicador menos positivo e o inverso será o indicador positivo. Por outro lado, é todo o seu percurso. Quando estamos a falar de jovens, acabamos por avaliar o percurso muito mais académico, aquilo que foram os projetos onde esteve envolvido, o extra-academia, a forma como olha para o marketing, a forma como procura ainda a formação, aquela vontade e aquela sede de aprender. Isso consegues cheirar. Eu acho que também 20 anos depois consegues cheirar de alguma forma. Quando tens um profissional mais experiente, obviamente olhas para aquilo que foram as conquistas ao longo dos anos, mas sempre, eu acho que o marketing teve sempre isto, que é um lado criativo, mas um lado, mais uma vez, muito ligado também aos recursos humanos. É a criatividade, a inovação, mas a capacidade de tornar isto mensurável, palpável para o negócio. Que traga impacto. Que traga impacto.
não é? Eu lembro-me na universidade há uns anos, nos recursos humanos, exatamente em marketing, diziam mesmo que era: nós temos que estar alinhados com a estratégia de negócio, nós temos que saber ler números. E o marketing fez o mesmo trajeto, estamos a fazer o mesmo trajeto, É verdade. que é, não é? Sim. As empresas cada vez valorizam mais os profissionais de marketing, e isso está-se a notar, mais uma vez, em quantidade não, mas em qualidade sim, e por isso estão cada vez mais Gosto dessa sentados. tua visão positiva. Não é tanto, não que eu não seja uma pessoa positiva, mas não é tanto isso que vemos no dia a dia. Ou Não seja, sentes isso? eu acho que sinto ou seja, equipas curtíssimas, Certo. Esmagadas. esmagadas, com pouco tempo para pensar. É assustador o que a execução faz às pessoas e, portanto, qualquer bom profissional, se não pensar, passa a tomar mais decisões, seguramente mais Completamente. frequentemente. E também equipas muito júniores, sem uma liderança. Nada contra júniores, antes pelo Claro. contrário, mas às vezes a primeira cabeça a cortar num país pequeno como o nosso é a da liderança. mais E, portanto, cara, de repente não agora é? o diretor de marketing é ibérico, pronto. E a gente já sabe que ibérico significa espanhol, não é? E, portanto, ele vem cá uma vez por mês, come Verdade. bacalhau e pouco mais. E, portanto, temos equipas muito júniores, muito sobrecarregadas e com uma liderança. Portanto, eu não sinto ainda, gostava muito de sentir, e é bom Sim, ter o teu olhar, eu acho que que há essa aposta na qualidade, que não é sobre quantidade, definitivamente, isso. mas que há essa aposta na qualidade. Talvez tu estejas a ver à frente, porque vês as coisas antes delas chegarem ao mercado. Provavelmente porque estou a ver a Mas serem construídas e reformuladas equipas, Claro. mas, Inês, é um bom sinal. deixa-me dizer-te que é cauteloso também o meu Sim, sinal, que é, sim. eu percebo, e sobretudo eu percebo essa parte de esmagadas, Uhum. ok? Que foi que falámos logo no início desta Uhum, conversa, que é, uhum. sim, isso eu também sinto. Sinto que as equipas são curtas, para aquilo que são as metas, para aquilo que são os objetivos, mas sinto que há cada vez mais palco e que há cada vez mais o chamar o marketing à mesa das tomadas de decisão. O que nós chamamos Percebes? de sentar o marketing na mesa dos grandes, que isso é a nossa luta todos os Porque dias. eu acho que cada vez mais valorizam e conseguem perceber o impacto que tem. Porque é isso, Inês. Há uns anos atrás nós dizíamos muito que o marketing é giro, é dinâmico, é criativo, mas muitas vezes não conseguia falar a mesma linguagem, fazer o shift Fazer a ligação para o negócio, isso. certo? E eu acho que cada vez mais consegue e cada vez Sente-se mais isso. é valorizado. Sim, sinto que são passos muito curtos para quem está do outro lado e que tem a expectativa de ver as Ok. coisas mais rápidas, mas eu sinto que estamos a chegar lá, devagarinho, devagarinho. Nós hoje estamos aqui numa escola, numa universidade. Qual é o papel que achas que as universidades deveriam ter para apoiar o início da carreira, para ajudar um empregador a recrutar e um candidato a encontrar a sua primeira casa? Sim, eu acho que é fundamental. Inês, quando nós falamos de empregabilidade, e costumo dizer que a empregabilidade nasce já nos colégios e nas universidades. Primeiro, quando escolhemos o curso, percebermos o que é que realmente o país, que se a ideia é ficar no país, ou o que é que o mundo tem para nos oferecer e onde é que faz sentido, porque eu acho que ainda há pouca informação quando escolhemos os cursos. Primeiro que somos muito novos. É verdade. Não é? E Tens de temos tomar muito pouca- decisões muito sérias, muito cedo. e que vão comprometer o resto da tua vida, de alguma forma. Eu vou acreditar que não são para a Exato. vida e que nós conseguimos alterar, mas a verdade é que tem um Sim. impacto muito grande, até porque quando tu queres recuar daquela que foi uma má decisão no 12º ano, às vezes já vais tarde, ou pelo menos já é tardio. Ok. Por isso, aqui no 12º ano, acho que é um papel fundamental, ou melhor, no 10º ano, na escolha fundamental daquilo que são as áreas. Alguém me dizia, mais uma vez, que se te perguntares, agora mais, acho que mais uma vez, o marketing é giro. E eu acho que os miúdos têm cada vez mais esta apetência pelo marketing. Mas há uns anos atrás, provavelmente se fosse uma escola primária, ninguém queria trabalhar, ou pelo menos Nem ninguém sabiam o que era. Exatamente, ninguém sabia, por isso ninguém, de alguma forma, ia te dizer, eu quero ser marketeer, não é? Querem ser professores, porque eu acho que há pouca informação. Eu acho que a escola e as organizações ainda estão muito afastadas. A escola está muito afastada das organizações, mas a universidade também, que era aí que nós devíamos sentir já uma aproximação, não é? É o funil a estreitar e mais próximo cada vez mais das organizações. Eu ainda sinto que há muito a fazer nisso. Sim, há escolas, e esta é uma boa escola de referência, muito próxima já do mercado, em que há aqui um contacto muito grande com o tecido empresarial, mas acho que ainda há mais a fazer. O gabinete de saídas profissional,
o apoio depois daquelas que são as saídas, até porque cada um de nós, tu no marketing, eu na psicologia das organizações, senti-me um bocadinho perdida daquilo que eram os vários ramos que podiam ser as nossas escolhas. E o marketing é muito generalista. E depois de perceberes onde é que tu podes, de alguma forma, aprofundar, onde é que tu és melhor, onde é que tu, de alguma forma, gostas mais e onde é que há mais empregabilidade, porque temos que juntar estes dois ingredientes. E eu acho que aí há falta de informação, há falta de juntar mais vezes à mesma mesa escolas, universidades e empregadores. Sabes que eu sinto também que há também alguma necessidade de gestão de expectativas, ok? E eu acho que isso também pode ser feito pelas escolas, porque hoje eu sinto que os candidatos mais jovens, no arranque da sua carreira, chegam a uma empresa com umas expectativas elevadíssimas. Certo. Não só salariais, mas também de responsabilidade, de autonomia, e de repente, quem é que lhes disse que se começa assim? Ou seja, temos todos que começar devagar, todos nós, quando não sabemos andar de bicicleta, a bicicleta tem rodinhas, não é? E eu sinto que hoje os candidatos chegam já sem rodinhas e a fazer, já só com uma roda, a fazer um malabarismo e para lá, e tu ainda não sabes andar de bicicleta. Esta gestão de expectativas acho que seria uma coisa importante. Inês, porque tu tocas aí num ponto e eu não gosto nada de engavetar as gerações, porque acho que é demasiado certo. É mais atitudinal do que idade. Isso, mas sim, acho que há aqui uma tendência para que cada vez mais os jovens que estão a sair da faculdade saiam com maior ilusão, com menos gestão daquilo que é o mundo real e com uma ideia de eu vou experimentar e quero a tal autonomia, a responsabilidade, quero projetos giros, até porque tenho uma falta de capacidade de gerir a frustração, a rotina muito grande e por isso rapidamente se a empresa, o projeto não é aliciante logo no imediato. É verdade, há aí uma impaciência muito grande. Que por um lado é espetacular, que nos põe todos em linha, ou seja, é bom. Mas depois torna as coisas muito rápidas. Sim. E nem sempre. E tu sabes, um bom Sim, projeto, uma boa campanha, o que queres o que é que façamos nas nossas áreas, demora tempo. E a quantidade de coisas pelas quais tu, enquanto profissional, tens que passar para estar preparado para. Mas eles não, é essa reeducação de explicarmos muitas vezes, até porque muitas vezes eles entram e querem o papel já de. O papel de giro é do senior. É de alguém mais velho que já tenha tal competência, que já andou com a bicicleta ou com as rodinhas, que já passou o processo todo. E eles querem chegar lá mais rápido. Nós hoje em dia queremos tudo muito mais rápido. Mas é mesmo uma questão de expectativas, não é? De gestão de expectativas. Mas acho que transversais a todas as nossas áreas. Eu acho que nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos fazer zapping, nós queremos ouvir um podcast só na parte que nos interessa. Nós queremos ouvir uma mensagem do WhatsApp vezes 2 para ser mais rápido, porque não temos paciência. Eu esta manhã passei numa estrada que estava em obras e a polícia estava a travar uma das vias. E eu senti que tive meia hora parada. Quando olhei para o relógio foi 1 minuto. Pensei, tive aqui meia hora. Acho que estamos todos muito acelerados. Menos pacientes. E sabes que eu acho que este ano, não sei exatamente o porquê, mas tenho sentido clientes, candidatos, alunos mais impacientes, menos tolerantes, a quererem chegar à meta muito rápido. A questão da maratona é algo que nós cada vez gostamos menos. Gostamos de. E onde é que está aquela frase que nos dizem que o importante é o caminho, não é onde tu chegas? Pois. Eu acho que a frase é gira, que nós gostamos dela, mas depois que não a praticamos. Sabes? Acho que sinto mesmo isso. Sinto, obviamente, aqui em gerações mais novas, se calhar porque também são as gerações que nós ensinamos, não é? Dos nossos filhos. Acho que tem uma aversão maior à frustração. Eles fogem, tudo que é conflito, tudo que é frustração, tudo que é rotina, saem da zona de conforto e por isso aquilo que fazem é evitam-na e contornam-na. E em última análise saem da empresa porque não estão para isso. Acho que essa é a frase. Eu não estou para isto. Muito cedo. Aquilo que nós dizemos a determinada altura da nossa vida, já com alguma idade, já não estou para isto, eu já não quero fazer isto, eles dizem muito cedo. Olha, conta-nos um processo de recrutamento real, obviamente, sem dizer nomes, onde tenhas sentido que foi especialmente bem sucedido e outro, pelo contrário, em que parecia tudo bem e não correu. O que é que fracassou? Conta-nos aí 2 lições
2 histórias em que uma que tu guardes das milhares que devem ter passado pela tua mão, uma especialmente boa e uma especialmente memorável. Olha, vou usar um exemplo de marketing, Ok. porque acho que é giro. Nós estávamos a recrutar uma direção de marketing, e provavelmente vão ouvir isto, vai ser muito giro, direção de marketing para um contexto industrial, Uhum. ok? Norte, indústria, tecido empresarial, deixa-me dizer-te, cinzento. Aquilo Clássico. que é clássico. Uhum. Nada sexy, a tipologia de produto que saía dali. E aquilo que fizemos foi aquilo que fazemos sempre, que é definirmos targets, mapearmos determinadas empresas, vemos que profissionais é que estão lá para apresentar ao cliente. E eu defini os targets muito mais cinzentos também, de acordo com aquilo que era a tipologia do cliente. Até que me surgiu, por recomendação, porque nós gostamos muito e trabalhamos muito com recomendação, alguém que vinha de um setor nada a ver. Aliás, vinha da Playboy, ok? Trabalhar marca, conceito da Playboy no Brasil. A Playboy, na altura, não revista. Eu não sei se és do tempo, mas tenho a certeza que somos da mesma geração, em que a Playboy tinha acessórios, cintos, de roupa, havia, para além da revista, havia Tinha também uma gama de produtos. uma gama de produtos gira associada mais a teenagers, ok? Adequada para teenagers. E eu achei o perfil interessantíssimo, mas achei totalmente Isto não vai ter match. desajustado, não vai ter fit nem match nenhum com o cliente, mas entrevistei e de facto adorei a candidata, adorei. Quando fui fazer a apresentação da minha shortlist, apresentei 3 ou 4, incluindo aquela candidata em que eu achei que ia haver uma resistência muito grande e que provavelmente me iriam dizer, eu gosto sempre de apresentar alguém fora da caixa, mas que me iam dizer, pá, giro, mas não. Mas não, exato. Mas acharam piada, acho que foi mesmo em jeito de piada. Ok, então são 3 mais 1, quase que era um 3 mais 1, vamos conhecer lá um mais 1. O final do processo, este mais 1 é Foi a um. diretora ainda atual desta empresa e exatamente por trazer, e fico mesmo feliz que o cliente tivesse, estamos a falar de um contexto cinzento, mas multinacional e de facto mostrou-me que tinha a visão certa e foi uma aprendizagem também para mim, porque de facto quiseram alguém que aportasse um valor completamente diferente, que viesse com uma estratégia, uma visão de negócio completamente diferente e que transformasse a forma. Mesmo podendo à partida parecer um choque cultural, Parecia, mas que não foi. E que não foi nem para um, nem para o outro. porque também dizia muitas vezes, como Sim. advisor da candidata, dizia, tens a certeza, faz-te sentido ir Vais ser feliz ali. vais ser feliz num negócio mais cinzento, mais quadrado, de alguma forma, que se calhar podes não ter tanta margem para criatividade. E ela dizia sempre que sim. Eu achei que era uma vontade de uma mudança, aliás, a verdade é que estamos a falar de um casamento de mais de 8 anos. Bom. Por isso, que Não, corre e sabes muito que às bem. vezes mais do que o setor é com quem vais trabalhar. Completamente. Tu, se tiveres um bom chefe, tu estás vendes parafusos. E se tivesse a tal autonomia de aportar o valor real, a tua visão, fazer a diferença no negócio, que era, meus queridos, sempre foi feito assim, mas eu gostava que experimentássemos desta forma, devagar, e obviamente as mudanças não podem ser imediatas, mas ir colocando alguma mudança, e ela conseguiu. E conseguiu o seu espaço, conseguiu a sua equipa. De facto, é surpreendente. E é giro, é giro, acho que é alguma coisa que me orgulha. Exemplos contrários de insucesso. Inês, temos, acho que se calhar, exemplos em que tentamos muito a questão do fit e do match de setores muito próximos, em que as coisas às vezes não são tão diretas, que é, sim, vem de um setor próximo, às vezes até vem da concorrência, porque o cliente nos pede. Há muito esse pedido, não é? Ok, tu és de farma, vou farma, tu és de grande consumo, Sim. Etiquetam também muitos profissionais, não é? Há muito. Eu, mais uma vez, deixa-me ser a otimista deste podcast, que é, eu sinto que há mais abertura, mas tendencialmente, na primeira reunião que vamos, a ideia é, eu gostava de alguém que dominasse o setor, que de facto fosse, e não é às vezes a concorrência direta, mas que viesse do setor, a tal etiqueta. E eu gosto mesmo do contrário. Eu acho que cada vez mais gosto do contrário, que é trazer pessoas de serviços para a indústria, do grande consumo para outro setor. Sim, sabes que eu sempre, nós no departamento de marketing dizemos a brincar
que quando estamos, enfim, só numa indústria, estamos em monogamia empresarial. Completamente. E quando passamos para o departamento de marketing, em que trabalhamos projetos de diferentes setores, diferentes tipologias de empresas, diferentes perfis de clientes, diferentes culturas, chamamos a brincar poligamia empresarial. E a minha conclusão é que é evidente que tens que conhecer o setor, mas os desafios de marketing não são assim tão diferentes, de setor para setor. Claro que tens de ter um domínio, mas isso é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa empenhada rapidamente estuda e percebe e é bem acompanhada. Mas realmente os problemas não são assim tão diferentes. Portanto, procuramos às vezes um especialista que se calhar já vem bastante miúpe e que não é capaz de... Exato. É porque vem com uma realidade Já te arrependeste de dar candidatos dentro do setor, de corresponder a esse pedido que depois não resultou, é isso? Era isso que ias... Já me arrependi no sentido que às vezes é mais do mesmo e que não conseguem a transformação. E que depois mais tarde o cliente diz, tinha razão. Aquilo que eu dou ao cliente, a consultoria tem isto, dou ao cliente aquilo que ele pede. Que o cliente, no final é o cliente ele é o que escolhe. decidor, exatamente. No entanto, eu às vezes arrependo-me de não ter imposto, com muitas aspas, mais a ideia que às vezes que é, eu tinha-lhe dito, arrisque, do arriscar. Eu própria, não é? Porque quando eu digo ao cliente para arriscar, eu própria estou a arriscar. Tu também estás a arriscar, exatamente. Aquilo que é a credibilidade, não é? Do meu trabalho. Sim, sim. E às vezes, hoje em dia, mais uma vez, com a idade, arrisco mais, porque eu acho que, de facto, visões diferentes são complementares e podem trazer ao negócio. Sim, vai haver um período de integração que pode ser mais longo para conhecer o produto, o serviço, mas depois há um aportar de valor, de uma visão mais limpa, diferente. Sim, o poder dessa visão externa é uma coisa... Que eu acho que nós dizemos sempre, alguém que entra o primeiro ano traz muito mais um olhar crítico, pergunta muito mais, é muito mais regrido na lógica de vir aos 3 anos e o porquê. Sim. E nós depois, mais uma vez, nós crescemos na antiguidade nas organizações, deixamos de fazer tantas vezes a pergunta do porquê. Sim, porque deixamos de ver. Eu digo isso muitas vezes, nós chegamos aqui a um cliente novo e dizemos, nós vimos com uma frescura e com uma coragem de fazer perguntas que vocês já não querem ou já não podem fazer. Porque também, passado alguns anos, não podes fazer algumas perguntas. E, portanto, quando alguém chega de fora, o risco é menor. É menor. Sabes que eu acho que é isso que me apaixona na consultoria. 20 anos de consultoria. Sim. E eu acho que é essa visão limpa e que, obviamente, se vai contaminando, mais uma vez, pelo universo de clientes que vamos trabalhando. Mas esta visão limpa, às vezes, chegares e teres... Para ti é mais fácil ver o problema. Encontrar. Não é? Encontrar a solução e perceber, claro, às vezes coisas relativamente simples. Mexer determinadas peças do puzzle. As coisas, quando faço assessments, quando faço avaliações, até para promoção, para alteração de funcional, às vezes percebes que mexer uma peça daquele... Que aquela é a peça, não é? Aquela é a peça e que tudo vai funcionar de uma forma diferente e que aquelas pessoas vão ser muito mais... Às vezes, pessoas que estavam desgastadas em determinadas funções, que não estavam felizes, que não estavam a fazer mais e melhor, porque quando não estás feliz não consegues. Se tu mudares a função, se tu mudares o projeto, às vezes dizerem, Joana, parece outra. Eu adoro quando dizem, parece, é isso. Acho que é isso que nós procuramos sempre. Achas que as empresas estão verdadeiramente preocupadas com a felicidade das suas pessoas? Caramba, tu foste buscar os elefantes todos. Eu quero acreditar que há uma percentagem grande de pessoas, de empresas preocupadas, sem que isto seja tão paternalista. Eu acho que estão preocupadas genuinamente porque sabem que se as pessoas forem felizes, os resultados tudo aparecem é melhor na vida. Muito mais rapidamente, de forma mais ágil, tudo funciona bem. Há outras que ainda não perceberam este poder e, de facto, não estão preocupadas porque nem sequer conseguem perceber o impacto da felicidade. Porque quando nós falamos de felicidade, hoje em dia fala-se muito, de forma até leviana, eu acho, e que tudo é felicidade e tudo é... Sim. E paternalista, que eu acho que é uma boa palavra também, demasiado. Demasiado paternalista. E eu aí, confesso-te, tenho mais aversão. Sim. Eu acho que nós devemos cuidar dos nossos, proporcionar-lhes qualidade de ferramentas, qualidade daquilo que é o equilíbrio da vida deles pessoal e profissional, sem paternalismo, mas cuidar disso, tendo a certeza que se as equipas funcionarem melhor, se as pessoas se derem bem, se as pessoas estiverem bem no sítio onde estão, é tudo muito mais fácil.
os resultados aparecem Isso é mais uma rápidos. consequência. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que é um acordo de 50-50. Uhum. Se a empresa fizer 50%, Ai, não tenho o dúvida. colaborador tem que fazer os outros 50%. Também não pode ser só a empresa, porque há É temas isso, que impactam a felicidade, ao qual uma empresa não pode nunca chegar. tal e qual. Portanto, Sabes, e temos Inês, que querer os dois, não é? sabes, quando escrevi o Seja o CEO da sua carreira, não Sim. foi pelo título Uhum. de chegarmos a CEO. Até porque Certo, certo, eu certo. acho mesmo que nem todos queremos o título, ok? De Certo. todo. É na lógica de responsabilização pelo papel que todos Uhum. nós temos na nossa carreira, que é, e exatamente no tópico que tu tocas, nós temos, a empresa tem 50% de responsabilidade de fazer com que os colaboradores sejam felizes, as pessoas que cresçam, se desenvolvam, outros 50% é tua responsabilidade. Uhum. Eu digo muitas vezes, és tu que tens Porque já fizeste, não é? o que é que Uhum. fizeste? O que é que tu mudaste? Sabes que quando fazemos assessments, procuramos sempre saber a motivação, o que é que quer fazer, ou numa entrevista. Uhum. E a ideia sempre de, quando nós procuramos, como é que tentamos perceber como é que queres trabalhar esta lacuna, este ponto de desenvolvimento, que tu, até própria, às vezes, quando eu te pergunto que área de desenvolvimento é que tu sentes que tens, onde é que tu achas que és menos Uhum. forte, como é que deves trabalhar, 90% das pessoas dizem a empresa deve dar-me formação. A empresa tem que me ajudar através, e quase sempre a formação. Hoje em dia Sim. já começam a olhar para a mentoria, para outras áreas, mas é a lógica de a empresa é responsável por te colocar Sim. numa sala de, imagina, de liderança, tipo máquina de lavar, e depois a Uhum. ideia deles é que tu sais de lá como um líder. E não é isso, não é? Uhum. Porque isso, a formação que eu Que é tanto defendo, fundamental, claro. ok? Que defendo, Sim, sim. é mais uma vez, é uma parte, é uma percentagem daquilo que tu podes fazer pelo teu desenvolvimento. O que é que tu queres mudar? O que Uhum. é que tu consegues fazer diferente? Muitas vezes, quando me perguntam, ajuda-me a mudar de emprego, ajuda-me, dá-me estratégias, o que é que tu tens feito? Já estou a fazer há 2 anos isto. Ok, então é a altura de mudar de estratégia. Já Claro. percebemos. E muitas vezes, quando é do Sim. marketing, né, ou de recursos humanos, mais uma vez, Uhum. Uhum. perfeito, já fizeste isto, já tentaste. Ótimo, essa não funciona. Vamos à próxima. Agora, qual é outra? Qual é outra estratégia? O que é que podes abandonar? Até porque Uhum. nós somos muito formatados, não é? Uhum. Que temos de Uhum. fazer sempre assim e tentamos daquela forma, não resulta, é porque o mercado não tem espaço para mim. Pois. Não. De que forma é que eu posso ganhar o meu espaço no mercado? Que eu Uhum. posso, de alguma forma, construir a necessidade no lado do empregador para Uhum. que eu consiga entrar lá de outra forma. Acho que é E muito às isso. vezes eu acho que também os próprios candidatos, e estás a falar, enfim, também, enfim, com mais experiência, nem sempre sabem qual é a sua marca, não é? Ou seja, quem são e onde é que vão realmente ser felizes, porque eu acho que há enfim, nos talentos mais jovens há de facto falta, eu sinto isso, nos talentos mais séniores há excesso. Eu sinto isso. Eu sinto Ok. isso no dia a dia, no marketing. Ou seja, há muita gente com senioridade em marketing que está à procura de mudar ou que está à procura de Certo? emprego. Certo? Há muita gente. Mas que, na verdade, algumas dessas pessoas ainda não sabem o que é que realmente as faz felizes. E Completamente. então, eu been there, hein? Ou seja, quando tu estás à procura de emprego, tu queres encaixar. É isso. Eu acho que o melhor conselho que eu recebi de um headhunter foi alguém que me disse: não tentes encaixar É demasiado, não isso. vais ser feliz. É isso. Não te moldes demasiado àquilo que tu Sim. estás a encontrar no mercado. Não te Não, encolhas. não te Sabes? encolhas, não vai dar certo. Isso é Completamente. um grande conselho. Oh, E tu não só não te encolheres, mas também tens a perfeita sensação do que é que realmente te faz feliz. Onde é que tu és feliz a fazer o quê? Com que estilo de pessoas? Com que propósito? Com o que é que te faz levantar de manhã, não é? E muitos completamente. de nós não sabemos e demoramos algum tempo a saber. E se calhar vamos andar E a está vida tudo toda bem. E às vezes é a- tentativa e erro. Nem isso, sequer é um plano muito isso. Nem, estratégico. nem tem que ser. E acho É que nós verdade, vamos é verdade. mudando. Aquilo que eu gostava de fazer há 10 anos atrás não é aquilo que eu gosto de Certo. fazer hoje. Isto Sim, está sim. tudo bem. Por isso é que nós somos pessoas em construção. Uhum, E uhum. sim, deixa-me dizer também que acho que é importante que é, apesar deste meu otimismo de achar que vai haver cada vez mais necessidade de recrutar profissionais de marketing, continua a haver estudos em que há mais profissionais de marketing a querer mudar Uhum. do que empresas a querer recrutar. Por isso, de alguma forma,
sim, há uma tendência e sobretudo pessoas com alguma senioridade que já estão há algum tempo nas organizações e que gostavam de fazer alguma coisa diferente, e acho ótimo que procurem, mas é isso, Inês, procurem, e às vezes a determinada altura nós tentamos que haja um job spec desenhado para nós. E vai ser sempre difícil. E por isso é muito mais fácil eu ter um pitch daquilo que eu sou, daquilo que me move, que de alguma forma encante o recrutador e o encante de No bom forma sentido, claro. saudável. É muito mais fácil isso, só que é muito difícil para o profissional. E sobretudo, à medida que tu vais crescendo, vais ganhando... Ficas menos flexível para... Muito, e até tens, às vezes quando eu peço alguém de 30 anos de experiência, a um diretor de marketing, por exemplo, que é a área, não é? E que ouvem imensos pitches diariamente, até nas academias de trainees, que estão habituados, Faz-me o teu. Faz-me o teu. Sim, Diz-me, sim, explica-me sim. como é que tu estás a dizer ao Sim. mercado, aos empregadores, aos Sim. recrutadores. E as pessoas ficam, de facto, com alguma dificuldade. Primeiro temos dificuldade em ser pragmáticas e em resumir aquilo que fizemos. E é fácil. Às vezes é como o currículo. Joana, 2 páginas, eu tenho 30 anos de marketing. Caramba, claro que sim, mas tu já não queres fazer determinadas coisas que fizeste no início. Por isso é Não importante... contes. Não desenvolvas. desenvolvas essa Sim. parte. Porque aquilo que tu queres é focar em determinados aspectos que já és agora. E, sobretudo, Inês, vamos ser honestos. Tu queres pensar no next step de carreira. Queremos todos. Por isso, é aquilo que tu és agora e aquilo que, de alguma forma, queres para o teu futuro e de que forma é que tu consegues fazer esse shift e mostrar ao empregador que vais conseguir fazer esta mudança, que vais conseguir dar-lhes resultados, que vais conseguir ser estratégico. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Acho que nos se tira da zona de conforto. Eu gostava que nós falássemos, já nos vamos antecipando, mas um bocadinho sobre realmente o teu livro e esta ideia de ser os donos do nosso destino, não é? É por isso que escolheste este nome do CEO da nossa carreira. Mas perguntar-te, tu achas que isto está ao alcance de quem começa agora ou é para perfis mais estabelecidos? Ou uma pessoa que sai hoje desta universidade pode ter a pretensão de ser o CEO da sua carreira aos 23, 4 anos? Tu podes ser o CEO na medida que és tu que encaminhas os teus primeiros passos. O estágio que tu escolhes, de alguma forma, também és escolhido, obviamente. E aí entendo que muitas vezes não é o que nós escolhemos, é o que nos escolhe a nós. Exatamente, é o que acontece. E é determinante. O estágio é determinante. É determinante, é uma coisa incrível. Era há 20 anos e continua a ser hoje. Eu não sei se nós não vamos ter que mudar um bocadinho isto, na lógica de olharmos para a tal diversidade de experiências de uma forma diferente, mas ainda é determinante. De qualquer forma, eu acredito que quando sais da faculdade e vais para um estágio, e a forma como tu conduzes o estágio, a forma como a seguir aceitas ficar na empresa ou queres experimentar outra área, obviamente, Inês, com muitas aspas e com muitos cuidados, que há meios, há pessoas com mais possibilidade de fazerem determinadas escolhas e de não terem que aceitar determinados papéis, obviamente. E isto é sempre penoso. E eu confesso que tenho sempre ali este cuidado que nem todos conseguimos escolher. Exatamente. E por isso, e isso torna as coisas mais difíceis muitas vezes. Mas mesmo os que não conseguiram escolher o estágio, muitas vezes eu vejo nesses a forma de contornar aquilo que foi a experiência, o passo seguinte, as escolhas seguintes, os projetos onde se envolveram, porque se calhar não tiveram a oportunidade de ir para a equipa que queriam ou para a empresa que queriam, mas tiveram, de alguma forma, a inteligência de fazer outras coisas paralelas que lhes desse, que lhes conotasse com algumas ferramentas, com alguma experiência noutras áreas. A questão do voluntariado, a questão de associativismo, a questão no marketing de fazerem alguns eventos, estarem associados até de forma voluntária, para ganharem, de alguma forma, arcabouço para outras áreas. E até para perceberem se gostam de se ver nesse papel, que eu acho que é uma coisa importante. Quanto da nossa carreira depende das pessoas com quem nos cruzamos? É aí que eu acho que sou fundamentalista. Acho que muito, muito. Acho mesmo.
Acho que... É que de facto não é, eu sei que estamos numa escola e que o Pedro Brito não nos ouça, mas de facto não é... Caramba, eu cruzei-me com ele e por isso ele pode ouvir-me. Não é, pronto, não é a escola onde tu estudaste, não é a empresa para onde começaste, mas é seguramente as pessoas Não tenho que dúvida. tu conheceste e que se marcaram mutuamente e que depois nos vamos cruzando todo ao longo... Não tenho dúvida. Isto não é muito conexões. E no bom sentido, não estou a falar de Nada. cunhas, estou mesmo a falar das pessoas que te inspiraram, que depois gostaram de ti, que pegaram em ti, que deram uma oportunidade, que olharam para ti num ângulo em que nem sequer tu te vias, não é? Eu acho que estas Completamente. coisas E acontecem que acreditaram em ti muito. Sim, quando mais quando tu do não que tu acreditas. própria. E Sim, por isso sim. eu acho que eu digo que eu tive essa sorte Sim. toda, com imensas pessoas que hoje em dia são mentores, mais ou menos formais, Sim. e eu não tenho dúvida nenhuma. Mais uma vez, eu acho que nós também temos que ir selecionando algumas das nossas pessoas, ir Sempre. aproximando de algumas... E se às vezes eu não tenho tal inspiração dentro da organização, eu tenho noutros meios e vou buscar e vou beber de outro conhecimento a outros lados. Mas se nós tivermos a sorte de cruzarmos com boas pessoas e bons profissionais, porque isso é importante, os dois ingredientes, Sim, claro. ao longo do caminho, as pessoas que nos inspiram, pessoas que nos desafiam, que nos tiram da zona de conforto. E eu acho que ao longo Que nos da dão uma outra lambada de vez em quando também, é espetacular. muitas. Aprendes sempre, Sim, continuo a sim, achar, sim. aprendes sempre mais com os projetos que não correram bem do que com os que correram bem, não é? Porque Sim, é aí que tens é as verdade, essas lições. marcam-te, sim. É aquelas chamadas de atenção, aquelas... Eu sou do tempo da consultoria das noitadas das diretas, quase para cliente. Caramba, acho que foi isso acho que foi o que mais me marcou. E o que mais me marcou e que mais conexão tenho com as pessoas que fizeram as noitadas comigo, Pois, claro. não é? É essas relações que ficam Sim. para a vida. Por isso, não tenho dúvida nenhuma, que é às vezes é uma questão de sorte, o lado encontrar. Por isso mesmo num estágio, às vezes eu digo, gostaste da pessoa que te entrevistou, gostaste da pessoa com quem vais trabalhar, às vezes mais do que o projeto, Inês. Sim, Porque sempre. não é? Eu acho que sempre, Porque aquela sinceramente. pessoa, se for, vai-te desafiar, vai-te fazer... Acho que este sentido crítico vai sendo estimulado. Porque a determinada altura é que, mais uma vez, se tu não estimulares ou se não tiveres alguém a estimular-te, também ele acaba por estagnar. Somos a Por média isso, das 5 pessoas que nos rodeiam. É uma frase da completamente. qual eu gosto muito. Adoro. Olha, tu no teu livro falas das carreiras não lineares. Eu posso estudar engenharia e ser um super marketeer? Como é que tu vês isso hoje? Ou o que nós estudamos ainda nos define muito? Ainda nos define. Ok? Como dissemos, daquelas que são as escolhas de 12º, aquela que é a escolha da nossa área na universidade, o primeiro estágio, ainda é muito... acaba por, de alguma forma, nos castrar, definir, colocar rótulo, como quiseres ver. E mais uma vez, às vezes tens a sorte, outras vezes tens menos sorte naquelas que são as escolhas. Mas essas são as histórias giras que, na altura da minha monografia, porque fui por esse tema já de carreiras, já era uma apaixonada por carreiras, e que continua a ver, são essas histórias que eu acho giras. Pessoas que vão tirar um MBA 30 anos depois porque tentam arranjar alguma coisa para fazer o shift de carreira. Pessoas que vão estudar ou pessoas que vão fazer um estágio, pessoas que voluntariamente, porque às vezes não conseguimos financeiramente fazer esta mudança desta forma, têm um lado B, um lado mais pessoal, ligado a uma área mais social, porque é esse o motor, é isso aquilo que me faz brilhar os olhos, é esse o meu propósito. Pessoas que mais tarde descobrem o real propósito e que de alguma forma, por via do empreendedorismo, por via de estágios, por via de muitas vezes não tão direta da empregabilidade, começam a fazer as mudanças. E eu acredito nelas, sim, acho-as difíceis, muito difíceis. E acho muito difícil muitas vezes, eu acredito, mas é muito difícil vender ao meu cliente aquilo que eu vejo. É muito difícil. Aquilo do talento, sabes? E Sim. eu acho giro que é, quando me pedem, eu ver tudo, eu conseguir ver que tenho lá o potencial todo e o cliente querer alguém já consolidado. E isso às vezes é difícil, a tal oportunidade. Sim. E isso, em um país mais pequeno como o nosso, um país menos rentável em algumas áreas
tem dificuldade em dar esta oportunidade. Tem dificuldade porque as organizações, infelizmente, têm dificuldade em fazer isso. E querem gerir o risco o mais que podem. Claro. Nós somos treinados nas organizações para minimizar o risco. E, portanto, de repente, contratar um fisioterapeuta para uma equipa de marketing é um risco mais elevado. Mas é tão giro quando nós conseguimos ver. Sabes, e vou trazer um elefante para aqui, para a nossa conversa, que é a questão da diversidade e inclusão. Para mim é muito mais ampla do que aquela que nós vemos em cima da mesa. Que é isso. É sermos mesmo inclusivos, é queremos mesmo a diversidade de pensamento e às vezes vai para além daquilo que está a ser colocado em cima da mesa porque é giro, porque é moda, porque é... Sabes que o último podcast foi sobre diversidade e inclusão com a Maria Antónia Torres, da PwC. E ela definiu a diversidade e inclusão da seguinte forma: é o poder sermos quem nós somos todos os dias, na empresa ou fora dela. Excelente. E, portanto, é de facto... É que é exatamente isso. É exatamente isso. isso. Muito, não tem mesmo a ver com religião, com raça, com cor. Tudo. Às vezes tem a ver com a idade, às vezes tem que ver com o sítio onde tu estás, a forma como tu... O curso que tu tiraste, a família de onde vens, o número de filhos, as tuas dinâmicas. E é verdade, mas mais uma vez as empresas são muito feitas de semelhantes. Muito. Não é? E às vezes é a idade da diversidade, não é? Quererem tanto e depois me dizerem, mas não vem da Universidade X, ou não fez o curso Y. E esquecer-se até o percurso de 10 ou 15 ou 20 anos que a pessoa acumulou, porque de facto ali há 20 anos atrás teve uma escolha que não corresponde àquilo que a pessoa é hoje. Isso sim, para mim é esmagador. Isso sim, para mim não é diversidade. E continuas a ver isso todos os dias? Vejo, ainda vejo. Isso sim. Isso não é inclusão. Não é real inclusão naquela que eu acredito. Joana, para terminarmos, o que é que tu dirias hoje a uma pessoa que está num processo de recrutamento para marketing? Que conselhos lhe darias? Sei que é muito genérico, não sabendo da pessoa nem a empresa, mas... Eu diria, eu vou dividir, posso? Que é alguém mais jovem que mostre aquilo que é, sabes, usando muito, que é aquilo que o move, aquilo que faz brilhar os olhos, porque isso também vai fazer com que no final do dia os resultados apareçam de uma forma muito mais prazerosa para ambos. Por isso, às vezes aquela tendência de querermos mostrar aquilo que o cliente quer que nós tenhamos como experiência, ou seja, o nosso rótulo, depois não vai correr bem mais à frente. Ou seja, não dourar demasiado a pílula. Não dourar, mostrando aquilo que é a nossa essência. E acho que há cada vez mais miúdos a serem, eu já chamo miúdos, a serem da faculdade com o brilho nos olhos, com vontade de fazer acontecer, com um pensamento muito interessante, com capacidade de fazer aqui a defesa daquilo que é a sua campanha versus aquilo que vai ser o retorno, que pode não ser financeiro, mas que tem lá os números. E é isso que eu acho que é mostrar-te, mostrar aquilo que tu és, aquilo que te move. Alguém mais sénior, eu acho que é de uma forma diferente e obviamente nós vamos querer sempre perceber a estratégia, o pensamento crítico, o analítico, mas aquilo que nós queremos, o propósito, o não cabermos ou não forçarmos a caber em sítios que não são para nós. Sabes, continuo a achar que muitas vezes quando queremos muito mudar, e dou isso muitas vezes conselhos mais a amigos ou a candidatos do outro lado, que é, não forces, se calhar essa vaga não é para ti. Ai, Joana, mas eu preciso tanto. Se calhar não precisas, se calhar tu queres tanto na medida que tu queres a mudança, mas tu queres forçar uma mudança num sítio que se calhar não é para ti. E depois ouves coisas que não te disseram, isso já me aconteceu. Tu ouves aquilo que queres ouvir. Completamente, não é? completamente. É muito Todos nós, em qualquer campo da vida. Por isso eu acho que as mudanças quando são, nós temos que fazer por elas, nós temos que, de alguma forma, colocar-nos à frente e sermos o motor de alguma mudança, mas não forcem. Não forcem. Porque esse forçar às vezes vai ser pior. Porque eu já vi também muitos profissionais a darem saltos muito errados. Com a sede, com a vontade de dar o next step ou da mudança pela mudança e que a coisa não correu bem, que depois também é penoso. Porque depois há ali um processo de frustração, de negação grande e que
tira-me aquilo que nos tira a todos. Brilho, autoestima, paixão. Por isso, não forcem. Sim, vamos tentando esta mudança, vamos fazendo por ela, mas de uma forma gradual, natural, porque tem que ser uma escolha. É como uma relação, é como um casamento. Tem que ser uma escolha de lado a lado. E se não houver, logo aquela química, é mais difícil. É melhor não insistir. Gostava de terminar como terminamos sempre, a perguntar-te com quem é que tu gostarias de fazer uma walking meeting. Que giro. Essa não me preparei. Com quem? Quem gostarias de ter uma conversa parecida com esta? Olha, vou fazer aqui uma confissão clubística, mas com esse sotaque, não sei o que é que vem daí. Com este sotaque, não há, já toda a gente sabe, mas que é alguém que eu acho que tem a ver com a questão da liderança, da inspiração, do propósito, de não desistir. Por isso, com o sotaque que também não me engana, eu gostava, acho que com o André Vilas Boas, sem dúvida alguma. Por isso acho que é um bom desafio que te deixo, Inês. Adorava, conta comigo. Podemos fazer à volta do dragão. Exatamente. Muito bem, Joana, muito obrigada. Terminamos assim o 37º episódio do podcast, hoje com a Joana Carvalho a falar sobre marketing, sobre recrutamento para marketing. Obrigada a quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenham ouvido de ténis calçados e a caminhar connosco. Muito obrigada. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.